Oi, gente! Já parou para pensar que você pode criar os seus próprios presentes? Tcharam! Hoje trouxe essa sugestão de presente. Eu sou a Bruna Duarte, aqui do canal Ateliê Duarte. E essa caixa super charmosa que tem meu coração é o passo a passo de hoje. Então, bora lá conferir? Ah, mas antes, já clica aqui e se inscreva no canal. E vem comigo conferir esse passo a passo. Então, bora lá começar a criar a nossa caixa. Todos os itens utilizados vocês vão encontrar na descrição aqui no vídeo, na legenda. Eu começo sempre retirando as minhas ferragens, porque aí fica mais fácil para manusear. Nós iremos começar com a tampa. Aqui eu vou acelerar um pouquinho porque é a pintura. Na pintura eu utilizo o pincel para espalhar toda a tinta e pintar, e venho com o rolinho alisando, deixando toda a minha pintura bem uniforme. Eu vou fazer esse processo sempre. Na parte de baixo, nós também iremos pintar, na parte de dentro. E aí, o que eu vou fazer? O mesmo processo. Mas vamos lembrar daquela dica que eu sempre trago por aqui? Geralmente, eu pinto os 3 laterais e depois eu pinto o fundo e finalizo na outra parte que ficou faltando, né? Fica mais fácil assim. Geralmente eu faço dessa forma. E eu também vou pintar as minhas bordinhas, essas que estão pretinhas porque foram cortadas a laser. E aí, depois de pintado e seco, a gente vai vir para essa parte que é super importante, lixar. A gente vai lixar toda a nossa caixa. E depois a gente vai vir para a segunda demão. Eu tirei aqui com um paninho toda a fuligem, tá? E aí eu venho aqui com o meu pincel, com o rolinho, todo o processo novamente, para pintar por dentro da nossa caixa. Como eu estou utilizando tinta clara, geralmente ela para ficar um acabamento perfeito, a gente dá de 2 a 3 demãos. Depende muito da tinta e da cor. Então, nessa daqui vão ser 3 demãos que eu vou aplicar. E aí eu vou repetir todo o processo. Eu pinto, aguardo secagem, lixo e depois pinto novamente, tá bom? Vou fazer esse processo tanto na parte de baixo quanto na tampa, para ficar bem lindona. Aí, depois de espalhar tudo e ficar bem lindo, tanto na tampa quanto por dentro, nós iremos pintar também por dentro da nossa tampa. Eu gosto também de aplicar os papéis, mas nessa daqui eu optei por pintar. Então a gente vai pintar ela no mesmo processo que a gente pintou a parte de baixo, dando as 3 demãos, combinado? E aí, depois de pintada, ela vai ficar assim. Olha que tom lindo! Ele vai super combinar. Aqui eu vou utilizar o rolinho só para sujar as minhas bordinhas, porque ele tá com um excessozinho de tinta que eu utilizei. Eu gosto de fazer esse detalhezinho quando eu vou colar o meu papel de scrap para dar o acabamento. E aí ficou prontinho. Olha só que linda que ela ficou. Eu também pintei o fundo da minha caixa, né? Para ficar todo na mesma cor. Nós iremos aplicar esse papel. Ai, eu fiquei tão apaixonada nele. É um papel de scrap com esses detalhes. Eu utilizei aqui cola branca extra de boa qualidade. Bruna, pode ser cola escolar? Não, porque ela contém muita água. Posicionei o meu papel de scrap, com um paninho eu alisei e eu vou cortar o excesso do papel. Ah, uma dica: geralmente eu corto bem rente. Com a lixinha, eu vou lixar os excessos e vou retirar eles todos. Aqui eu vou fazer o mesmo processo nos 4 lados. Passo a cola, posiciono o papel, recorto o excesso e venho com a lixinha dando acabamento. Nesse detalhe aqui, eu corto bem rente porque é uma emenda. E aí, dos outros lados, eu venho lixando. Com a lixinha de unha ou a lixinha de pé, que eu adoro. Aqui eu trouxe todo o processo para vocês verem. Vamos lá. Cola, posiciona o papel. E eu queria trazer para vocês uma observação e um detalhe que eu utilizei aqui. Aqui eu utilizei esse papel que tem essas mini florzinhas. E a cor que eu escolhi para complementar, né, para a gente pintar e ornar, foi dessas florzinhas. Se vocês observarem, as florzinhas estão no mesmo tom que a gente escolheu para fazer o fundo da caixa e a tampa. E aí, depois de todo o papel aplicado, lixado e retirado os excessos, vamos para uma chuvinha americana bem charmosa. Aqui escolhi um tom de verde bem clarinho.
eu vou fazer tanto na parte interna, quanto na parte externa, quanto na parte de dentro da minha tampa. E também, para combinar com a minha estampa do papel, eu vou utilizar a tinta preta. E olha só que lindo que ficou. Eu amei o efeito que trouxe. Acho que deu um charmezinho a mais. Eu amo chuvinha americana. E aí, depois de pintada a nossa chuvinha americana feita, vamos para os elementos que a gente vai agregar aqui. Essa parte eu amo. Eu vou pintar a minha moldura, vou utilizar uma moldura e uma borboleta. Pintei a moldura na mesma cor que eu pintei a caixa, naquele novo camurça. Eu vou pintar ela, vou esperar ela secar e com um betume cera eu vou vir aplicando em toda a minha moldura. Olha só o que aconteceu. Parece que deu errado, mas não deu não. Pelo contrário, vai ficar linda. Eu apliquei com o pincel e vou com um paninho seco retirar todo o excesso. Depois que eu retirei todo o excesso, vem o gran finale. Eu vou usar uma pátina dourada e vou fazer esse efeito em toda a minha moldura. E olha só que linda que já vai ficando. Esses detalhes fazem toda a diferença e agregam demais, né? Agora nós iremos para a nossa borboleta. A borboleta nós iremos fazer o mesmo processo. Nós iremos pintar com a tinta da mesma cor da caixa. Eu vou pintar aqui o corpinho dela de pretinho para dar um charminho. Aguardar a secagem, é muito importante aguardar a secagem da resina para o próximo passo, tá? Aqui eu vou utilizar o betume cera, vou pintar ela toda e venho tirando com o meu paninho, vou retirar todo o excesso. Após eu retirar todo o excesso e ela ficar nesse tom lindo, a gente vai dar aquele brilho com um leve toque de pátina dourada. E olha só como que ficou lindo. Eu amo esses efeitos nas resinas, eu acho que elas acrescentam, agregam demais nos nossos projetos. E aí, nós iremos agora aplicar na nossa caixa. Olha só que show! Eu amei o efeito. Para dar aquele charminho, e vocês sabem que eu amo, vamos colocar umas flores em tecido. Olha essas flores, que delicadeza. E também vamos incrementar ferragens. Aqui eu vou colar com a T6000 as ferragens laterais, o puxador e também os pezinhos. Aqui também colei as minhas florzinhas com cola de silicone, tá? De forma bem prática, posicionando elas. E aí aqui, olha, eu vou colar também as minhas ferragens com a T6000. Depois que eu colei tudo, o que acontece? Nós iremos fazer o seguinte, nós iremos parafusar. E aí a nossa caixa tá prontinha, cheia de detalhes e muito charmosa. E aí, me conta aqui, já vai criar aí seus presentes? Então, bora lá se inspirar nesse projeto que eu achei que ficou uma delicadeza. E é só você soltar a criatividade e a imaginação. E também presentear e vender. Já pensou? Pois é. Então, deixa seu like, compartilhe, vamos juntos levar o artesanato para todos os cantinhos. E eu te espero no próximo vídeo. Beijo, tchau!